E aí, galera, como que vocês estão? Preparados para a nossa última aula de Sociologia? Espero que sim. Nessa aula de Sociologia, nós vamos fechar o conteúdo sobre a construção política brasileira e os assuntos, os conceitos sobre poder e dominação, tá? Então, nós tratamos desse assunto durante todo o bimestre e a gente chega para concluir dar um veredito aí sobre a situação da democracia, né? A democracia, ela vem do grego, se a gente for pegar a construção etimológica da palavra, né? E ela se destaca em dois termos principais: demo e cracia. Então, quando falamos da democracia, demo representa o povo e cracia poder. Então, é o poder emanado do povo, o poder que vem do povo. Mas fica a questão, né? Será que a igualdade política baseia-se no sufrágio universal? Quando ela coloca essa frase, tem relação com a situação em que todos têm o direito de votar. Mas todos tendo o direito de votar, é suficiente para superar qualquer desigualdade social, econômica e racial? Então, até que ponto a democracia ela é realmente eficiente dentro de um país, por exemplo, como o Brasil, tão múltiplo e tão desigual? A questão a se levantar é realmente o quanto de poder esse voto de um cidadão comum vai ter num sistema democrático dentro de um país onde você não tem um nivelamento econômico ou cultural ou racial, tá? E quando eles trabalham, quando eles indicam essa participação política, forma-se uma listinha que vai promover, pontuar as principais situações que acarretam aí nesse desfavorecimento de poder democrático da maior parte do povo brasileiro, beleza? A gente vai acompanhar aí no finalzinho da página, ó. Então, temos 6 motivos. O primeiro, ele apresenta a questão da minoria. Nós já trabalhamos esse conceito em sala, né? Então, quando nós falamos aí dessa minoria privilegiada, são essas pessoas que vão definir as listas de candidatos. Então, olha que interessante. Nós temos um país de um regime democrático, onde todos podem votar e todos podem ser votados. Porém, há uma seleção de quem pode estar sendo votado. Então, e essa seleção é feita pelos dirigentes do partido. Grandes nomes da política e da economia do país que vão decidir essas listas de candidatos que vão poder aí se candidatar, tá? Lembrando ainda da participação política de cada partido. Número 2. Além do impedimento de não serem todos que podem se eleger, nós vamos ter a questão da visibilidade. Em uma campanha política, a visibilidade acontece mediante a promoção, né? E essa promoção, ela é custosa, muito cara. Hoje, dentro da estrutura política brasileira, os maiores marqueteiros publicitários são funcionários de políticos. Tem um radialista que até brinca que não se tem mais bons comerciais na TV, tão criativos quanto antigamente, porque esses marqueteiros não trabalham mais para marcas, para produtos, e sim para políticos, construindo campanhas gigantescas. E é muito interessante esse ponto, porque a gente tem um exemplo, por exemplo, no Trump. A campanha mundializada aí do presidente dos Estados Unidos. O terceiro ponto, o peso do voto. Todos, perante a lei, têm direito ao voto. E perante a lei, esse voto deve ter o mesmo valor. Porém, o voto de um empresário rico, milionário, que vai financiar a campanha eleitoral do candidato, vai valer muito mais do que o voto de um cidadão comum. Pelo menos aí a vontade
desse empresário, as necessidades desse empresário terão um peso muito maior nas decisões e acordos políticos. Número 4. Caracteriza-se aí a irresponsabilidade política dos políticos profissionais, aqueles políticos de carreira que estão há 20, 30 anos se elegendo. No geral, esses políticos eles não vão ter responsabilidade em relação à prestação de conta do que se faz. Então, eles não respondem aos eleitores, e ainda mais aos eleitores comuns. Eles chegaram no nível de que essa consciência social não existe mais. Número 5. O eleitor comum, ele acaba não tendo a mesma condição de analisar todos os candidatos, principalmente por conta da visibilidade. Então, os candidatos que têm mais dinheiro vão ter muito mais visibilidade e os que têm menos, uma menor ou inexistente, fazendo com que o eleitor não seja livre para decidir de forma igualitária entre as suas possibilidades. E o número 6 é a grande questão do interesse. Quanto menor o interesse e a participação e o desejo por informação, menor também vai ser a responsabilidade dos governantes em prestar conta sobre o que se está promovendo, o que se está fazendo, o que se está planejando, quais são as intenções daqueles governos. Então, quando nós falamos da democracia instaurada dentro do Brasil, por exemplo, e não só do Brasil, de vários outros sistemas políticos, nós temos que discutir não a responsabilidade ou a igualdade jurídica, tá? Nós temos que discutir a acessibilidade dessas pessoas aos direitos de participação, de cidadania. E quando a gente trabalha com essa questão de participação e representatividade, nós temos aí essa foto na página 29, que é do grupo Pantera Negra. Então, quando falam do Pantera Negra, hoje em dia está na mídia aí o super-herói, mas esse super-herói ele surge nos quadrinhos justamente para representar esse grupo. É um grupo que começa com ações sociais nos bairros de periferia de Nova York, tá? De Washington, Nova York e dos grandes centros urbanos. Esses grupos sociais, eles trabalham aí na defesa contra a violência da polícia. Quando nós falamos aí na construção do racismo dentro dos Estados Unidos, não devemos esquecer que até 64 eram legalizadas inúmeras formas de violência e de marginalização da população negra. Então, é uma situação muito complexa e chama a atenção aí essa intensa violência da população para com esses descendentes, esses afro-americanos. E é interessante um ponto aí que existe dentro dos Estados Unidos uma resistência muito grande em relação aos imigrantes, por exemplo. Mas se a gente for parar para analisar, a população estadunidense ela é formada por imigrantes. Eles não se originaram naquele território. Eles foram obrigados a ir para lá e desenvolverem uma terra diferente. Então, eles são imigrantes também. E hoje temos tantos movimentos contra a imigração dentro do território estadunidense. Tá? Então, a questão em relação aos movimentos e à participação política tem a ver mais com a reflexão em relação à igualdade jurídica e à igualdade política. Até que ponto os regimes democráticos ofertam essas condições reais para a população, e não só dentro das constituições, porque dentro da Constituição brasileira nós somos todos iguais, homens e mulheres, independente da raça, crença ou cultura perante a lei. Mas nós sabemos que no dia a dia, na prática, não funciona dessa forma. Beleza? Dúvidas podem deixar aí nos comentários ou mandar pelo WhatsApp. Um beijinho e até a próxima aula.